Olá, queridos! Quem me segue aqui no meu canal do YouTube, no Facebook, nas redes sociais ou também no meu site astrosírios.com.br. Feliz primavera! Primavera chegou no dia 22 de setembro, portanto, hoje, às 16h21. Então, eu vou publicar esse vídeo exatamente às 16h21. Assim, vocês terão acesso às informações que eu vou passar para vocês. Resolvi fazer um vídeo um pouquinho maior, mas falando daquilo que eu já publiquei por escrito no meu site, astrosírios.com.br. Não tenho publicado muita coisa, mas porque eu tenho pensado que vocês estão mais conectados com as redes sociais e que quase ninguém tem vontade de ler, né? Muito bem, o Sol secciona o equador celeste a 0 graus de Libra, chamada também de balança. E dá início à primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Ou seja, o Sol fica equidistante nos dois hemisférios da Terra. Por quê? Por causa do movimento da Terra, que parece um bamboleio. Né? A gente está acostumado a ver os mapamundis, né? E a gente sempre vê o mapamundi numa só direção, 23 graus e 43 do sul ou 43 norte, ou seja, na inclinação de 23 graus e 43, porém a Terra não fica sempre com essa inclinação, ela faz esse movimento, por isso mesmo que em certos momentos você tem o hemisfério norte mais perto do Sol, perto dos raios do Sol, mais diretamente atingido pelos raios do Sol, e às vezes é o hemisfério sul. E esse é o mesmo fenômeno que provoca as estações do ano. O Sol, quando ele chega, nós temos sim, nós aqui no hemisfério sul, especialmente no Brasil, quando a maior parte do país se encontra entre o Equador e o trópico, nós temos um clima chamado equatoriano ou tropical. O Equador é mais lá para o norte. Mas aqui no estado de São Paulo, por exemplo, onde fica a cidade de São Paulo, passa o eixo exatamente do Equador, ou seja, que quando chega o verão, aqui o Sol alcança o máximo de declinação sul e ele vai trazer aquele verãozão assim, escaldante, né? Mas essa renovação que o Sol nos apresenta, na realidade é um ciclo, né? Ele mostra que as estações do ano são úteis para a natureza precisa desse ciclo. Uma outra coisa que eu queria falar é que a gente não deve confundir muito as constelações e os signos. Os signos realmente elas falam das estações, todo mundo hoje vai ouvir nas redes sociais, dia 22 começa a primavera no nosso hemisfério, né? E lá no norte começam a cair as folhas porque começa o outono. As figuras imaginárias que representam as constelações, muitas vezes elas não têm o tamanho exato dos signos, né? Os signos, cada um tem 30 graus, é aquele zodíaco que nós conhecemos, que é como uma enorme mandala, dividida primeiro em 4, que são as 4 estações do ano, e cada estação do ano em 3 meses. Então, essa é a forma em que a astrologia também costuma basear as informações e os fenômenos celestes, os fenômenos das configurações planetárias, né, de como acontece aquilo durante o ano. Nós temos 89 constelações no nosso globo celeste, porém somente 12 são tocadas pelo Sol. O que eu falo tocadas pelo Sol? Porque nós partimos do princípio que nós estamos na Terra, estamos olhando para o Sol e esse círculo zodiacal, ele fica em volta dele, né? Quem estudou um pouquinho de básico de astrologia deve saber disso. Na realidade tem um pedacinho de uma outra constelação que o Sol toca, mas como são só 10 graus, ele não é considerado nesses significados, né, que a astrologia dá para as 4 estações e os 12 signos zodiacais. Então, o movimento de inclinação da Terra no seu eixo e o caminho que ele faz ao redor do Sol é que vai formar atrás, né,
um cenário. Isso, um cenário onde os planetas são os figurantes ou os atores, né? Na realidade, a astrologia, por tradição, né, ela determinou, né, que esse círculo fosse dividido assim. Por quê? Porque os antigos observavam muito as estações do ano, que estão realmente muito bagunçadas, desde que nós começamos a agredir a nossa Mãe Terra, e ela também está fazendo um pouco de pirraças, né, para nós, né? Quando a gente desrespeita as leis da natureza, a natureza, ela se manifesta de uma forma bastante violenta. Tenho ouvido pessoas observarem que no hemisfério norte, né, eu uso muito a rádio italiana, a TV francesa, né, enfim, e eles falam muito sobre que fenômenos tropicais já estão atingindo essas cidades que estão muito ao norte, né? Que não deveriam estar em clima temperado, como nós no sul do Brasil. No entanto, nós temos visto fenômenos de trombas d'água, etc., também atingirem essas cidades que se encontram na parte mais temperada do planeta. Mas, infelizmente, é uma pirraça da nossa Mãe Terra. Bom, eu não vou falar agora assim do Ófiucos, né? Porque de vez em quando aparece um jornalista que na mídia vai lá dizer, mas os astrólogos estão errados porque tem uma outra constelação, então são 13 constelações. Não, constelação não é signo, tá? E os signos têm o seu significado. Esse signo vem, os signos trópicos, que são usados na nossa tradição ocidental. Então, a convenção, ela é baseada na experiência de vida dos seres humanos, né, que eles observavam. O caminho, normalmente, não é todo ano que o Sol secciona o equador celeste no mesmo dia. Nós vimos que tem anos que começa dia 21, tem vezes que é dia 22, né? Tanto no signo de Áries, quando ele dá início ao ano novo solar, quanto agora no signo de Libra. É sempre quando o Sol se encontra e a Terra está retinha. Ela não está nem inclinada para o norte, nem inclinada para o sul. Ela está fazendo esse movimento de bamboleio, tá? É o chamado ponto vernal zero de Áries. Ele dá início ao ano novo solar, né? Eu falo sempre que é bom a gente entender o porquê que ele não acontece sempre. Claro que vai depender também da latitude e longitude onde vocês se encontram. Porém, o movimento convencional, isso depende do quê? Do movimento, que é a rotação, ou seja, a rotação da Terra também não é constante. Às vezes ela acelera, às vezes ela diminui, né? Então, em relação ao Sol, a gente acha que não é sempre que o 0 graus fica no mesmo dia, no mesmo horário. É uma coisa que também é usado isso quando a gente faz revolução solar, né? O aniversário da pessoa. Por quê? O aniversário da pessoa, ela não deve ser calculada somente pelo calendário, né? O calendário gregoriano, que é um calendário solar, mas ele é impreciso. Então, a gente, quando faz uma revolução solar, normalmente a gente vai olhar o grau exato no qual o Sol se encontrava quando você nasceu. E a partir daí, analisa um mapa como se fosse um novo nascimento, tá? Bom, é claro que esse também tem toda uma relação com o mapa natal, a gente não pode esquecer que é o mapa natal que determina todas as características desse ser que acabou de nascer. E você sabe que esse mapa, ele pode servir para uma empresa, pode servir para uma pessoa, pode servir até, eu tenho gatos e eu sei qual é o signo deles, né? Dependendo se a gente sabe em que signo eles nasceram, eles também têm uma certa, assim, características, né, do signo. Mas voltamos à primavera. Vamos falar de novo. Vou falar um pouquinho do que faz esse Sol. Ingressa no signo de Libra, que é representado pela balança, né? Balança fala o quê? Igual, peso igual dos dois lados, né?
signo relacionado com o elemento ar, é considerado um signo de beleza, porque é regido pelo planeta Vênus, o planeta do prazer, da beleza. Em geral, as pessoas que nascem sob esse elemento, né, sob esse signo, são pessoas amáveis, são pessoas racionais, comunicativas, tá? Se preocupam principalmente com o lado social da vida, o relacionamento com os outros. Por quê? Porque o Libra ele está colocado do outro lado do Áries, que é o eu. E, portanto, está colocado onde você significa o você, o tu, o outro, né? Que pode ser um outro, podem ser vários outros, né? Librianos gostam de interagir com a sociedade no qual eles vivem e sempre buscam o equilíbrio das coisas. Não gostam, por exemplo, de antes de ser agressivos com alguém, ou antes de falar uma coisa que pode ofender alguém, ou antes que uma situação eles precisem tomar uma decisão, às vezes eles demoram para isso. Tanto que a gente fala em astrologia que ele é o signo dos diplomatas, que conversam e não chegam a lugar nenhum. Mas não é sempre assim, claro, né? Isso é um pouco de exagero. Uma outra coisa que quando a gente fala da beleza das características desse signo, né, que tem muitas pessoas bonitas, sejam homens que mulheres, tá? O signo de Virgem também é um signo de beleza, porque ele é representado por aquela moça jovem, né, que tem o trigo, né, tem essa relação, inclusive eu considero com o asteroide Ceres, que me lembra muito essas figuras romanas, né, da deusa da agricultura, que cuidava do trigo e dos pães e da coisa. Bom, então eu vou contar um pouquinho a história de Deméter. Deméter tinha uma filha belíssima, justamente, venusiana, parece aquela Vênus da Botticelli, toda cheia de flores, né? Só que ela não estava nas águas, mas ela estava num campo cheio de flores. E o Hades, que é o Plutão romano, que morava nos ínferos, ele era o senhor dos ínferos, via essa jovem e se apaixonou. E um dia ele abriu uma fenda na terra e raptou a Perséfone. O que aconteceu com a mãe? Ficou desesperada. Onde está minha filha? Desesperada com a perda da amada filha, a terra, Deméter era a deusa da terra, cuidava da terra, das flores, das plantas, dos produtos da terra, adoece e começa a perder o vigor. Ela entristece e parece morrer. É com esse arquétipo que os antigos explicavam o ciclo do inverno no hemisfério norte. O que aconteceu com a Terra? Por que foi embora? Por que o Sol está tão fraco? Por que começa a neve, né, nos hemisférios norte? Eu que nasci em Milão, eu vivi muito a neve, viu, quando era criança. Não invejo. Eu vivi em Paris também, teve neve, especialmente fora das grandes cidades. Hoje em dia a neve realmente não consegue cair com grande intensidade, mas nós vimos, né, Nova York, nessas cidades onde realmente cai neve. Então essa é a terra que precisa chorar a perda, faz o luto da filha, tá? Então, cansada de chorar, Deméter foi pedir a Hades que deixasse a filha voltar, mas Hades ama demais a Perséfone para deixá-la partir. Então, após muitas negociações com Hades, e parece que foi intercepção de vários deuses, especialmente Júpiter, né? Ele resolveu deixá-la 6 meses por ano com a mãe, devolveu Deméter para a mãe e falou para Deméter, só que depois de 6 meses você volta para casa. Bom, era um bom acordo, né? De uma certa forma ia contentar os dois. Na realidade, Deméter, ela diz, tudo bem, eu vou cumprir o acordo. Por quê? Porque ela sabe que contra o Plutão, dono do inferno lá, ela não pode lutar, né? É por isso que, às vezes, quando nós temos momentos de perdas, momentos de grandes tragédias na vida,
simplesmente precisamos falar, eu não posso fazer nada, eu tenho que aceitar e esperar o ciclo ir embora. É o ciclo da morte e do renascimento, é o ciclo da vida, né? Tudo que nasce, nós, a partir do momento que nascemos, temos o nosso desenvolvimento e depois vamos morrer. Acontece com as plantas, vegetais, mas acontece também com a própria Mãe Terra, né? Para festejar o retorno de Perséfone, o que faz Deméter? Ela se enfeita. Então pede para as flores florescerem, para as árvores trazerem folhas novas. É claro que eles não entendiam que isso tinha relação com o movimento da Terra. Achavam que era o Sol que voltava, né? Porque sempre é do ponto de vista de quem está num determinado lugar da Terra. Quando você olha o Sol, você fala o Sol nascer. E o Sol está nascendo. Nós sabemos que não é o Sol que está nascendo, né? Antigamente até pensavam isso, até o próprio Galileu Galilei, que foi queimado e descomunado, descomungado pela igreja, na hora de morrer ele falou, Epur se move, ou seja, é então a Terra que se move, né? Porque ele já sabia disso. Eu acho que para conectar a gente com essa energia primaveril, também podemos pensar em começar esse processo de renovação da vida. Por incrível que pareça, parece que nós todos estamos com essa necessidade, esse desejo de voltar a viver, com as devidas precauções, porque nós estamos saindo. É como se estivéssemos saindo mesmo, é como se estivéssemos saindo dos ínferos, do inferno, daquele lugar onde nós sofremos perdas, onde nós deixamos muitas coisas, não só os entes queridos, mas às vezes são o nosso trabalho, perdemos gente da família, perdemos negócios, perdemos a segurança, nos sentimos abandonados e sozinhos nos lugares de grande sacrifício. Então, eu vejo assim, que realmente nesse momento é o momento certo para nós encontrarmos o equilíbrio. E eu vejo isso como sendo uma promessa da Mãe Terra, né? Olha, está na hora de vocês encontrarem o equilíbrio. Eu sei que vocês precisam viver em cima de mim. Eu vejo a Terra como um enorme ser vivo. Então, se nós somos habitantes da Terra, nós temos que respeitá-la, né? É uma coisa que eu vejo ainda muito pouco, né? Lixo que não é reciclado, pessoas que gastam demais e jogam fora muita coisa, energia que é em excesso, e aí cria aqueles períodos onde tem muita seca, ou muito fogo, ou muito calor, ou muito frio, ou seja, há desequilíbrio. E na realidade, o signo de Libra é o signo do equilíbrio, tá? Se a gente não se integrar com esse movimento, que é um movimento cíclico, ou seja, ele pode ocorrer no micro, como pode ocorrer no macro, mas ele tem leis próprias, são leis da natureza, né? Aliás, eu aconselho vocês a verem, acho que estão publicados aqui no meu canal do YouTube, as 7 leis herméticas, né? Que também estão publicadas no meu site, no item Cabala, eu acho. Acho que tem um itemzinho assim, Cabala, né? Mas se a gente, no período, por exemplo, de grande fartura, né? Sabe aquela história, a Bíblia, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, o período das grandes pestes, que também são descritas, né, na Bíblia, nos livros mais antigos, no Antigo Testamento especialmente, e que fala, são os gafanhotos, né? Nós tivemos aqui, inclusive aqui no Hemisfério Sul, mas tem lá também, vindos da África, destroem, né? E esses vírus também, né? Que acabam atacando, por quê? Por causa do desequilíbrio, senão eles ficariam no seu próprio lugar. Eu acho que devemos aproveitar esse início da primavera para nos integrarmos com os outros, e antes de fazer qualquer coisa, perguntar: o
que eu estou fazendo está prejudicando outra pessoa? Acho que esse é um recado muito importante para a gente ter em mente, né? Se destruirmos o meio ambiente, se nós vamos à praia e deixamos o lixo, depois o que é que vai acontecer? Quer dizer, as consequências dos nossos atos nós vamos pagar, tá? Ah, mas estava tão bom, eu fui fazer, sei lá, fui farofar na praia, levei um monte de coisa, família, bebida, depois larga tudo lá. Não é mais possível, acabou. O mar está repleto de lixo e de plástico, microplásticos que vão para dentro dos peixes e que nós comemos. Quer dizer, depois a gente adoece e fala assim, por que eu adoeci? Né? É por causa disso. Né? A busca do equilíbrio, ela também deve ser procurada nos relacionamentos. Nada de exageros. Eu sei que Vênus atualmente, hoje, dia 22 de setembro, ele está transitando no signo de Escorpião, que é justamente o signo que é regido por Hades, né, por Plutão, e que fala das paixões, dos exageros, pode estar também salientando os dramas passionais, inclusive os feminicídios, do qual se fala muito, mas tem muita relação com o sexo, mesmo com criança, a parte sexual que não é bem aproveitada, porque ela faz parte da nossa natureza vegeto-animal, certo? Então, nós temos esse lado, é o lado vegeto-animal, e é uma coisa que eu explico muito bem para as pessoas que fazem, por exemplo, comigo, o curso de Astrologia e Cabala. Né? Aqui atrás de mim tem um quadro, vocês veem só um pedacinho, que é uma representação da árvore da vida, que é um dos estudos que a gente faz da Cabala. E ela é um esquema ou um glifo cheio de símbolos, no qual é explicada a criação, como é que ela é feita. E nesse curso, que vai começar em outubro, eu vou falar justamente sobre a relação entre a representação das esferas e planetas com a astrologia e o seu significado. Astrologia cabalística, tá? Então, olha, vou deixar aqui, pensem sempre, busquem os dois lados da questão, não entrem em conflito com os outros, não destruam o meio ambiente, pensem nos outros, pensem na sociedade onde vocês estão incluídos, respeitem o outro, né? Sejam mais solidários também, empáticos, né? Isso vai ajudar muito a gente encontrar de novo o equilíbrio primaveril das flores que nascem, da alegria de viver, deixando para trás, não esquecendo, porque a gente não esquece uma crise tão grande como essa que aconteceu, mas ela serve para o renascimento, aguardando as flores. E hoje eu me lembrei, eu levantei de manhã e comecei a cantar, a cantarolar, vem, estão chegando as flores, né? Que é uma música brasileira maravilhosa. Então venha, sinta o perfume, sinta a mudança no ar da energia solar que vai esquentar o seu corpo, que vai dar vida a tudo que tem em volta dela. O nosso planeta precisa renascer e você tem parte nisso. Tá bom? Desejo a todos uma feliz primavera, essa primavera que anuncia uma estação que eu adoro, porque não é exagerada no calor e não é exagerada no frio. Não é a coisa melhor do mundo. Muito obrigada pela escuta. Se clica aqui no meu canal e se você estiver interessado no curso de Astrologia e Cabala, eu vou começar a anunciar isso nas redes sociais, mas entre em contato comigo aqui em inbox, eu vou responder para vocês, tá bom? Muito obrigada pela escuta. Aproveitem a estação das flores.